Contar isso aí fora, ninguém acredita. 10h20 o povo tá batendo palmo pro pastor pregar. Meu Deus do céu, isso é incrível. Vamos fazer o seguinte, a gente podia marcar. Hoje vocês estão tão curiosos assim. O seu pai deve estar te esperando aí. Depois acaba o ônibus. Como é que você vai embora? Não. A pé? Não vai embora a pé não. Mas eu não sei porque que as irmãs estão aplaudindo, porque vai ficar só os homens. Ué, o que vocês querem ouvir? Quer ouvir tudo. Eu acho que a gente podia marcar para compartilhar isso. Não vamos fazer. Vamos fazer o seguinte. A gente pode fazer uma coisa. Vamos fazer uma coisa? Não, olha para cá, calma. Deixa eu fazer uma proposta. Por que a gente não pode? Eu posso conversar com os pastores. Eles vão ficar bravos demais. Que eu poderia falar amanhã à noite no culto. E aí vocês vinham para cá. Eu vou ter 2 horas. Aí a Marília fala das dicas para as mulheres e eu falo com os homens. Mas é ceia. Melhor ainda. Vai ficar muito tarde. Não. O meu problema de fazer hoje é que eu não quero que os que não podem ficar percam. Eu não vou estar aqui. Só chego na sexta. Aí não dá tempo, né? Festival de música dá. Bom, vamos fazer o seguinte. Então, nós vamos encerrar o culto. Calma. Que daí quem tiver que ir embora vai. E os que quiser ficar, fica. Aí, você que tem que ir embora, depois você ouve o CD então. Mas como é que eu faço? Sábado que vem é a festa. Antes da festa. Não dá tempo. Sexta-feira tem um festival de música. Bom, nós podemos fazer sábado 18 horas. A gente sai daqui e já vai pra festa. Por que não? Que tal? Ok. Vamos ficar de pé então, vamos orar. Eu vou falar meia hora, tá bom? Vou falar meia hora. Depois eu falo disso de novo. Para os que não puderem ficar então. Passa a mão no ombro do seu irmão. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer por esse tempo tão precioso. Onde nós estamos compartilhando desse assunto tão importante. Eu oro para que essas verdades transformadoras, poderosas, possam ganhar o coração dos meus irmãos. Eu abençoo aqueles que precisam ir,
que eles tenham paz, alegria no coração, tenham a firme decisão de continuarem juntos até o final da Holy Fest, e que sejam dias tremendos de comunhão, de gozo, de alegria, e que muitos relacionamentos, muitas amizades possam surgir entre nós nos próximos dias. Desde já nós guardamos as Olimpíadas, as gincanas, a festa, proibimos o diabo de atrapalhar e declaramos um ambiente de graça, de paz, de comunhão, no nome de Jesus, amém. Pode sentar então quem quer ficar. É mesmo? Creio. O ônibus. Pessoal do portal, o irmão está dizendo que o ônibus vai ficar até o final. O ônibus vai ficar até o final, pessoal do portal. Quem quiser ficar, ok? R$3. Ok, vamos sentar então, gente? Amém? Amém, amém, amém. Vamos sentar. Vamos pedir silêncio. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 27. Lembra as irmãs que eu vou fazer de conta que você não está aqui. Eu vou falar para homem agora. Você quer ficar? Fica. Mas fica quieta. O assunto agora é com eles. Amém? Vamos. Os irmãos que precisarem sair, faça rápido, por favor. Amém. Muita movimentação, tem que ser mais rápido, gente, senão a gente vai perder muito tempo. Por favor, mais rápido, vamos nos assentar. Os irmãos estão conversando aí atrás. Ou você se assenta, ou se você tem que sair, saia rapidinho. Deus servos, é verdade, os servos têm que me ajudar aí. Amém. Vamos pedir silêncio agora? Amém. Pede silêncio. Se alguém estiver conversando perto de você, vamos cessar agora. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para que um relacionamento entre um homem e uma mulher dê certo e seja abençoado, tem que ter um homem que é plenamente homem e uma mulher que é plenamente mulher. A Bíblia fala que Deus criou homem e mulher os criou. Quando existe problema de identidade do que é o homem e do que é a mulher, existe problema no relacionamento. Muitos relacionamentos não acontecem, ou quando acontecem são problemáticos, tem problemas, porque falta uma clareza do que é ser um homem segundo Deus, e até mesmo ser uma mulher segundo Deus também. E esse é um princípio que nós precisamos de abordar. Nós vivemos uma geração de homens, nós vivemos uma geração que não sabe o que significa ser homem segundo o padrão de Deus. Essa é uma circunstância que nós vivemos hoje. Por quê? Porque essa geração, ela é filha de pais que não eram modelos, que não eram nutridores, que não eram comunicadores, que não estavam presentes. Uma geração que não conviveu com pais, na maioria das vezes ausente por causa do trabalho ou porque se separou.
não teve um modelo em casa, e quando teve, a maioria também não eram homens que conheceram a Deus. A maioria dos nossos pais não são crentes, a maioria dos nossos pais não andaram nos caminhos do Senhor, a maioria dos nossos pais se separaram, ou estiveram ausentes. Então os homens dessa geração não tiveram um modelo de homem para seguir. Esse é o primeiro problema que você tem que entender. Eu não tive. Meu pai trabalhava na fazenda a vida inteira, ele ficava 60 dias fora e uma semana em casa, e depois largou da minha mãe. Então eu não tive, na verdade, um homem que eu pudesse de fato olhar como modelo, e mesmo assim ele não conhecia a Deus. Muito tempo talvez eu fiquei chateado com isso, mas depois eu entendi que não era culpa dele. Eu perdoei, eu amo meu pai, eu abençoo meu pai, tenho um relacionamento muito bom com ele hoje, mas infelizmente eu não tive. O padrão que eu tinha às vezes eram os meus tios promíscuos, era um outro tipo de gente, mas não era o padrão de Deus. E essa é a história dessa geração de homens, que foi criada por mulheres. Por quê? Porque não tinha a presença do homem. Você nasceu, foi uma enfermeira que te pegou. Você foi estudar, sua professora era mulher, não é? O seu pai não estava lá, quem te criou foi sua mãe. E não é à toa que você vê hoje um monte de homem querendo parecer com mulher. Verdade. Com brinco, com um monte de coisa de mulher. Não estou dizendo que é gay, ainda que muitos estão se tornando, mas eu estou dizendo que muitos homens, mesmo que não são gay, querem se vestir igual a mulher, porque na cabeça dele foi isso que ele viu. Mas quando não é assim, ele, por outro lado, não teve o padrão de homem. E aí você chega na igreja e você percebe que você olha para trás, você vê uma geração perdida. O que eu sou? O que é ser homem? Como que é ser homem? Eu nunca olhei, eu nunca vi, não tive esse dentro da minha casa. Isso produziu um vácuo na identidade masculina. Isso que impede o homem moderno de expressar a masculinidade autêntica, conforme a Bíblia. E desde já eu vou te falar, quando isso é restaurado na sua vida, acredite em mim, muitas moças vão interessar em você. Porque toda mulher, mesmo sem ter clareza do que é um homem, quando ela encontra um de verdade, ela interessa. E quando isso é restaurado em você, você vai conquistar muitas moças. Não vai muitas, porque logo você vai casar. E como vai ser uma de cada vez, né? Então você não é do mundo. Mas essas coisas vão se encaixando. E isso não tem a ver só com você, tem a ver com a mudança da nação. O problema do nosso país é que nós não temos homens de verdade governando o Brasil. Por que você acha que nós temos um presidente que é mulher? Porque é uma inversão tão grande de papel, não é? E de liderança e de tudo mais. Por quê? Porque falta essa identidade. É uma geração sem referencial, sem modelo de homem. Uma geração, como eu falei, que foi criada pelas babás, pelas mulheres, que não tiveram esse padrão ali dentro de casa. E não por acaso, como eu disse, muitos homens hoje estão se parecendo com mulher. É uma geração frustrada, é uma geração de homens que não sabe exatamente o que fazer, como se portar, como se posicionar, como ser. E isso afeta toda a sociedade, afeta tudo, afeta a sua vida, afeta o seu casamento, afeta o seu relacionamento. Isso é um problema. Por que eu estou te fazendo essa introdução? Porque se você não entender que há um problema, você não vai querer mudar. Então a primeira coisa, você tem que entender que há um problema. E aí a gente vê uma geração que não é homem de verdade, que não chama pecado de pecado, que não assume nada, que não assume erro, que não põe a cara para bater, que não toma a frente, que é playboyzinho, que não é maduro, que não chama a responsabilidade, que tem 40 anos e até hoje está soltando pipa.
não cresce. E depois casa e quer que a mulher dele seja a mãe dele. Isso é um problema. A nossa geração é uma geração onde os valores foram totalmente questionados, começando lá nos anos 60 com o movimento dos hippies, os Beatles, e depois com o advento da televisão, isso piorou, porque os valores de ser homem começaram a ser questionados, se levantaram os movimentos feministas, a igualdade entre homem e mulher. A coisa mais absurda que existe é querer igualdade entre homem e mulher. As mulheres feministas, não estou falando das irmãs, elas exigem a igualdade, mas no dia que tem não quer mais o homem, porque ele deixa de ser homem quando você exige que ele seja igual a você. Você acha que quer ser igual, mas não quer. Não quer. Você quer um homem de verdade. As mulheres querem homens de verdade. Mas o feminismo cometeu essa loucura. Os valores começaram a ser questionados. Ser homem não é assim, ser homem não é assado. E aí, o que aconteceu? Veio a guerra, jovens sem paz, veio os hippies, veio esses questionamentos todos. E para piorar, veio a televisão. E a televisão então colocou os mitos do que é ser homem segundo Hollywood. Acabou de destruir tudo. Então esse é o caos que a gente chega. É o caos dessa geração de homens. E aí a gente vai encontrar dois tipos de mitos que não é homem. Esses dois tipos de homens hoje, e que não é o padrão de Deus. Existem os emasculados, eu não estou falando de efeminados, é diferente. Existe também efeminados, que já é quem quer ser mulher, é o homem que quer ser mulher, é gay. Eu não estou falando de homossexualismo hoje. Mas existe o homem emasculado e existe o outro lado, que é o homem machão. Esses são os dois tipos de homem que existem aí hoje, e que nenhum é o padrão de Deus. Quem que é o emasculado? Emasculado, como eu disse, não é o mesmo que efeminado. Efeminado é o homossexual, é o homem que quer ser mulher. O masculino, quando ele não é inteiramente masculino, ele abre mão da sua posição, ele abre mão da sua masculinidade por uma série de fatores. E aí ele se torna um homem frágil, ele se torna um homem inseguro, ele se torna um homem vulnerável, porque ele abriu mão da sua masculinidade, da sua inteireza, no todo dele. E aí você vai encontrar um homem frágil, você vai encontrar um homem que não é inteiro, que não tem firmeza, que é inseguro. Uma dessas mulheres que busca a igualdade se casou com um homem maravilhoso, o queridinho, que carregava água no jacá para ela, aquele cavalheiro que abria a porta do carro, que mandava flores todos os dias, que levava café da cama para ela, o príncipe encantado. Casou com ele, dali a pouco se apaixonou por um outro sujeito, e aí perguntaram para ela: como que você, tendo um marido maravilhoso como esse, se apaixonou por outro homem? Aí ela falou: é porque eu descobri que o que eu queria mesmo era um homem de verdade, que toma a direção, que toma a frente, que decide, que fala para ela: tem hora, fica aqui, fica quieta, é assim que vamos fazer, deixa comigo que eu vou resolver. Entende? Que fala: é assim que a coisa funciona. Você pode achar isso estranho, mas é isso que você quer. Deus te criou para ser guardada, protegida. Eu já estou falando para a mulher, né? Não vou falar para a mulher aqui. Mas as mulheres querem ser protegidas. As mulheres querem sentir que tem alguém mais forte do que ela para guardar ela. A mulher quer sentir que tem alguém que toma direção, que toma a frente, e que mesmo que às vezes ela fica chateada, contrariada, mas pelo menos ela está segura, porque sabe que tem um sujeito ali que no meio da confusão ele vai resolver o problema. Meu marido às vezes até fica, ela vai dizer,
meu marido às vezes até me deixa chateado, mas uma coisa eu não posso negar, eu confio nele, porque o camarada quando pega para resolver, resolve. Ela não quer esse homem meio esquisito, que não é homem direito, também não é gay, é o educadinho demais. Outro dia a minha mulher foi no salão, era aniversário dela, e eu passei o dia não, mas uma parte do dia com ela. Ela falou, então vamos lá comigo, a gente fica conversando enquanto eu faço a unha. Então vamos. Eu fui lá no salão, é salão de homem também, esse salão de homem e mulher, mas tanto faz, eu estava lá com ela. E aí a manicure me contando lá para nós que tem homem, que tem um casal lá que vai fazer a unha, vai o homem e a mulher fazer a unha e a sobrancelha, os dois, e eles disputam a manicure. Eu falei, não, eu devo ser um bicho muito esquisito, meu Deus do céu. E eu falei, ela vai casar com ele? Vai, não sabe se vai ficar, mas que coisa estranha, não sei. Um marido que disputa a manicure com a mulher, parece que a coisa não é muito, está faltando um vigor nessa edição de homens dessa geração. Por causa disso que eu estou te falando, muitos casamentos não dão certo, porque os homens não são homens de verdade, são emasculados. Quem que é, pastor, o emasculado então? Define ele para a gente. Normalmente são pessoas muito simpáticas, são às vezes bons líderes na igreja, até parecem pessoas espirituais, muito polidos, jamais alteram a voz. Normalmente são também pessoas indecisas, fraca na posição, não tem vigor. São homens bons, mas não tem virilidade, não tem sangue na veia. Eu desde pequeno, eu ensino meus filhos, quando pega na minha mão, pega igual homem, firme. É horrível, você já pegou na mão de gente assim? Pai do Senhor. Não, homem não pega na mão assim. Homem pega. Vem cá, Diego. Fica aqui de lado aqui, ó. Que o homem pega assim, tá bom, irmão? Paz do Senhor. Pega firme. Mas eu não estou te jogando pedra, não te ensinaram. Mulher não gosta de homem com a mão frouxa. Então, vai quebrar a mão dela, mas segura para ela sentir que tem força. Pouquinho. Você não aperta a mão de mulher igual aperta a mão de homem, presta atenção. Mão de homem você pega mais firme, de mulher você pega um pouquinho firme. Com o pai dela você aperta. Não pode. Então o emasculado é aquele camarada, ele nunca sabe aonde você quer ir, amorzinho. Não sei, onde você quiser. Não, nós precisamos de falar, nós vamos para tal lugar. Nem que for para errar, mas decide. O emasculado, então, ele é essa pessoa. Olha para cá, eu não estou falando de personalidade, eu não estou falando que agora você tem que ser, eu vou falar do machão, eu não estou falando de ser machão, estou falando de ser homem, de ter mais vigor, de ter mais posicionamento. Eu não sou bruto com a minha mulher, eu não sou sem educação, eu não sou machão, nada disso. Eu vou falar desse outro lado, mas eu sou homem. Sou homem. Eu tenho posicionamentos, tem coisas que eu não admito. Eu não grito, mas às vezes eu falo mais firme, porque às vezes tem que falar. Às vezes você tem que se posicionar para perceber que há alguém mais firme na casa, porque isso é proteção. Casas que não
Quando a mulher não sente que tem um maior que ela, mais forte, que está ali para tomar o chumbo na testa quando ele vier, ela é uma casa insegura. Uma casa insegura porque o homem é igual à mulher. Aí quando aparece o problema, entra os dois em desespero e começa a gritar. Parece a barata, corre um para cada lado. Pela madrugada. Você tem que matar a bicha na mão. Olha para cá. Ai, pastor, que nojento. Não, olha para cá. Sério. Você, olha para cá. O emasculado, ele entra em pânico. O homem, vou te explicar para você. O homem, ele tem que ter esse vigor. Por quê? Porque vai ter momentos na sua casa que o negócio vai ficar tenso. O perigo vai estar ali. E aí as mulheres vão começar a chorar, que é natural delas. Você talvez também está com medo, porque o ladrão está lá com o revólver lá fora. O perigo é verdadeiro, e a gente tem medo, lógico. Mas se todo mundo da casa entrar em pânico e começar a chorar, você engole seco, respira fundo, está tremendo dentro, mas você vai falar: calma, eu estou aqui. Você tem que aguentar, meu irmão. Você tem que aguentar o tranco. Você tem que falar: eu vou resolver esse negócio. É você, quem é que vai ser? O homem. Por isso que o homem, ele tem que ter essa situação, porque ele enfrenta o problema. Aí ele põe a mulher dele na frente, ele começa a ficar gritando igual ela, aí a família inteira está desestruturada. Por isso é que nós precisamos de homens que têm esse entendimento. Olha para cá, pastor, qual que é o mito que produz esse tipo de homem? É o mito de Hollywood, de achar que ser homem agora é ser o galã, o cavalheiro, que jamais contraria a amada, que está sempre disponível para carregá-la no colo. Não, irmão, isso é muito bonito em filme, viu? Mas isso não é o que as mulheres querem. Não é, acredite em mim, isso é tudo fantasia de filme. Na prática, mulher nenhuma quer homem assim. Chega uma hora que ela cansa disso. Ela quer um homem que decide as coisas, que dá direção, que mostra como é que funciona. É isso que ela quer. Elas podem até discordar de mim, mas elas não sabem, mas é isso que elas querem. Eu estou falando para homem. Eu falei para vocês, quer ficar aí, fica. É porque tem mulher que discordo, mas é porque ela não sabe que é isso que ela quer. E depois ela apaixona e ela fala: não sei como eu pude apaixonar por uma pessoa dessa. Então, não é que o homem, preste atenção, eu não estou falando que o homem não pode ser gentil, eu não estou falando que o homem não é cavalheiro, mas o mito produz um homem sem liderança, sem respeito, sem autoridade, e com uma docilidade quase feminina. É isso que produz esse mito. Mulher não gosta de homem que todo mundo adora, é tão simpático, mas não tem a firmeza, não tem essa virilidade do homem. É tolo dizer que homem nunca chora. Lógico que homem chora, mas homem não pode ser chorão. É diferente. Homem chora, Jesus chorou, mas não é chorão. Homem não fica chorando qualquer coisa. Eu reconheço que o meu pai era machão, mas eu acho que foi bom para mim. Lá em casa era o seguinte: você corria o currião, você começava a chorar e ele falava: cala a boca. Aí você ficava chorando para dentro, né? Mas pelo menos eu acho que a coisa ficou mais firme. Eu não estou dizendo que ele era o padrão, não. Mas homem chora, mas homem não é chorão. Você tem que entender isso. Há muitas coisas que levam um homem a ser assim. É o medo de ser rejeitado,
Ele acha que se ele se posicionar, ele vai perder a pessoa. É as diferenças culturais, porque a mulher às vezes estudou mais que ele, aí ele fica tímido. Ora, ela estudou e você não, mas ela quer casar com você, você é o cabeça. Ela tem que entender isso. A cultura não muda a posição. A cultura não muda a posição. O dinheiro não muda a posição. O que Deus estabeleceu, estabeleceu. Às vezes é uma visão distorcida da espiritualidade. Não importa nem se o seu marido não é crente. Se ele é o marido, ele é o cabeça da casa. Ainda que você não vai fazer nada fora da palavra de Deus, mas você tem que deixar que as coisas aconteçam. Eu já vi muita mulher dizer: pastor, mas se eu não tomar a frente, vai cortar a luz, vai ficar sem comida. Depois que corte a luz, que fique sem comida, deixa a casa cair, mas ele vai ter que virar homem. E quando você ficar pôr na mão, ele não vai assumir. Deixa os meninos chorar, deixa ficar tudo escuro, chora também. A mulher, né? Abre o berreiro, põe os meninos para chorar. Alguma hora esse sujeito vai aprender a pagar a conta. Mas se a mulher não deixa, não vai. E aí, obviamente, essas pessoas se tornam homens covardes que nunca assumem o seu papel, não possuem autoridade na cama, só a mulher toma iniciativa, e aí fica esse casamento sem graça. Ela vai ter um homem que faz tudo que ela quer, mas não vai se sentir realizada, porque não tem um homem de verdade do lado dela. Isso vai ser um grande peso para a mulher, porque quando a casa cair, ela vai se sentir culpada, porque ela vai falar: meu Deus, caiu porque eu tomei o lugar dele. E aí a culpa vai vir sobre a mulher. Esse mito da super gentileza, delicadeza, super diplomacia, é que leva esse homem a se tornar esse emasculado. Agora, Deus quer levantar uma geração de homens de verdade, que aprendem a dizer não às vezes, e nem sempre tem que explicar. Às vezes explica, mas às vezes não. Eu tomo decisões. Se eu converso com a minha mulher, eu não sou machista, eu converso, ela dá opinião, mas eu decido ao final. É assim que funciona, e é isso que ela espera de mim. A mulher muitas vezes vai ficar até chateada, mas acredite em mim, se você toma as decisões, no final ela vai achar bom. E acredite em mim, o sexo é bom quando tem um homem de verdade e uma mulher de verdade. Sexo com dois iguais é um trem esquisito. Até os gays têm o homem e a mulher, eles falam, né? É uma coisa mais esquisita ainda. Mas tem. Preste atenção. Resolva as coisas. Resolva os problemas. Entra neles. Encara eles. Eu não sei. Não tem problema, erra. Erra. Você é o homem, você tem direito de errar, porque a responsabilidade de tomar a decisão é sua. No começo do meu casamento eu errei muito. E um dia minha mulher falou para mim: mas você muda muito. Eu falei: é lógico, eu sou o homem, eu que decido, então eu tenho o direito de errar. Mas eu vou aprender. E eu aprendi. Não tem problema errar. Tem problema não assumir. Eu erro porque eu tenho que tomar a decisão enquanto eu estou aprendendo, e assumo que errei. Eu sou homem para decidir, sou homem para assumir que errei, e sou homem para consertar. Está entendendo? É isso que é ser homem. Não é se ausentar, não é não querer correr o risco. Não, você tem que tomar essa frente. Assuma a liderança, entra no conflito. Não tenha medo. Pastor, minha mulher vai largar de mim. Não, nós somos crentes. Na nossa vida não existe essa palavra divórcio. Nós vamos resolver. Nós vamos resolver as coisas, mas tem que ir até o final. Então preste atenção. O homem deve ser gentil, sim, mas às vezes é necessário falar um pouco mais firme. Por mais que a sua esposa não goste, ela vai preferir. Veja, Jesus é um homem. Jesus é o verdadeiro homem. E a Bíblia fala que Jesus
quando viu Lázaro morto, chorou, se compadeceu da prostituta, elogiou Natanael, que era um verdadeiro israelita. Mas quando chegou os cambistas, ele virou a mesa. Jesus não é aquela foto lá que você vê da igreja católica. Você já viu aquela foto de Jesus? Coisa mais esquisita, parece até que Jesus, uma foto efeminada. Não, Jesus não é. Jesus soltou o chicote nos cambistas, chutou a mesa. Havia sangue nele. Ele era homem. Jesus não era o que a religião pintou, não. Ele chorava, ele se compadecia, ele tinha sensibilidade com as pessoas, mas quando tinha que resolver o negócio, se fosse sério, ficava. Eu sou pastor, eu não sou violento, eu não faço nada disso. Mas um dia, numa viagem, a minha mulher foi atacada por 2 outras mulheres. Eu joguei as 2 no chão. Claro. Depois eu explico. Ninguém me explicou o que era. Nos confundiram com ladrão. Eram seguranças de uma loja paisana e voaram nela. A hora que voou, eu peguei e distribuí. Eu vou ficar parado? Veja, eu não estou defendendo a violência, mas se eu tiver que defender, eu vou defender. Eu não vou deixar ninguém atacar minha filha lá e o negócio ficar desse jeito, não. Eu sou pastor, mas eu sou um homem de Deus, e eu sou homem. Então, é porque às vezes você tem uma ideia errada, né? Então veja, Jesus se posicionou. Jesus, ele virou a mesa. Agora acontece o outro lado. Aí muitos homens querendo fugir disso, aí vira machão. Na porrada, eu tenho um monte de mulher, comigo é assim, mulher na cozinha. Aí cai no outro extremo. Aí é outro tipo de homem que não é também o homem de Deus. Oh, Jesus. A irmã não quer ir para a cozinha, né? Mas a cozinha é de Deus para você. É bênção. O homem pode ajudar a mulher, não tem problema. Isso não tira a masculinidade dela, mas não tira também a função dela. Veja, a palavra de Deus diz que o homem deve se portar varonilmente. Essa palavra varonilmente significa corajosamente, bravamente, firmeza. Ela vem da palavra varão, que muitas pessoas interpretam como sendo machão, que trata a esposa no tapa, mas isso é absurdo. Isso não é ser homem. A reação do machismo contra o emasculado é esse outro lado. Muitos homens querendo provar que é alguma coisa, caem nesse outro extremo. Você acha que homem é o que xinga, é o que briga, é o que é violento, é o que tem um monte de mulher. Não, isso não é homem. Isso é outra coisa. Isso é bicho. Não é ser machão. Entenda que é o outro lado. A mídia colocou um tipo de homem que homem é o Rambo. Não é esse homem. É o homem que tem um monte de mulher. Não, também não é. É o cara que quer mostrar que é macho o tempo todo, ele quer brigar no trânsito. Isso é gente ignorante, isso não é homem. Não é esse também o outro lado. Nós somos nobres, nós somos filhos de Deus, e nós jamais usamos da ignorância. A mulher, ela não vai se satisfazer nem com um menino na cama, e nem com um machão. Não vai ter felicidade para a mulher que casa com esses dois tipos de homem. Tem que ter um terceiro ponto, e aqui eu quero ir para o final. Quem é então o homem de Deus? Quem é o homem segundo Deus? O homem segundo Deus, ele é eterno, mas ele é firme. Ele chora, mas ele não é chorão.
Ele lidera, mas não é áspero. Ele assume a função e não negocia, mas ele sempre busca o melhor para a família dele. Ele é terno, uma pessoa doce, mas não é fraco. Ele é seguro, mas não é ignorante. Ele é forte, mas não perde a sensibilidade de perceber o momento do outro. Consegue? Eu sei que na sua cabeça talvez parece que não combina essas coisas, mas é assim. É assim. Ele chora, mas não é chorão. Ele lidera, mas não é ignorante, não é áspero. Ele é firme, mas tem sensibilidade para perceber que o outro está sofrendo. Ele consegue lidar com essas duas vertentes. Toda mulher deseja ser amada por um homem verdadeiramente masculino. Não é um homem emasculado, destituído de energia e segurança. Também não é um homem machão que oprime, que agride. As nossas famílias, as esposas, as mulheres dessa geração estão esperando por esses homens. E acredite em mim, irmão, se você for ele, você vai encontrar muitas mulheres preciosas para você se casar com uma delas. A gente brinca, né? A gente brinca que é óbvio, né? A maioria esmagadora das mulheres que estão casadas, elas são muito mais bonitas que o marido delas. E tem que ser mesmo. Homem tem que ser um bicho meio... Esses homens não fica querendo casar com um homem de porcelana, viu? Quebra. Quem tem que ser bonita são as irmãs. Homem não precisa ser bonitinho. Não preocupe com isso. Homem que fica querendo ser bonitinho demais é adolescente de 40 anos. Não cresce. Acha que é bonitinho demais, daqui a pouco quer ter mais de uma mulher porque merece. Então não entra por esse caminho. Aí você fala, nossa, como é que pode uma mulher bonita dessa casada com um cara feio desse na igreja? A igreja está cheia disso. Não é. É porque, escuta o que eu estou te falando. É por isso que eu disse ontem que as mulheres acabam casando com um homem que da primeira vez ela não queria. Mas se ele é homem, ele vai conquistar ela. Porque a mulher não é igual ao homem. A mulher, para ela é mais importante sentir que tem um homem do lado dela do que casar com um bonitinho. Ela no primeiro momento até quer o bonitinho, mas depois descobre que não quer. E quando ela encontra um homem que passa segurança para ela, mesmo que ela não queria, ela vai querer. Ela vai ter um conflito momentâneo. Ai, mas eu não acho ele bonito, mas eu não sei, parece que eu sinto falta dele. Ah, mas ele não era bem o meu tipo, mas não sei, parece que eu me sinto tão segura perto dele. Ah, mas ele não é um cara assim. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não sei. Eu acho que eu apaixonei. Ah, nem. Aí já era. Acredite em mim. Eu fico vendo em alguns irmãos. Ah, eu não tenho presença. Que presença você acha que é? Você acha que presença é cabelo de chapinha? Isso que tem que ter mulher. Você não tem que ter isso não. Você acha que presença é narizinho de bonequinha? Não, homem não precisa ter narizinho não. Se tiver, tudo bem, não vou te condenar, a culpa não é sua. Mas a maioria não tem. A maioria não tem. Não se preocupe com isso, meu irmão. Mulher vai ser conquistada quando ela encontra um homem. Fica firme, você vai ver. Na hora H, ela vai preferir você. Presença é ser esse homem. É entender isso. Agora, a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem. Quanto mais nós nos parecemos com Deus, honestamente, vamos falar de Deus. Quando você lê o Velho Testamento, quando você vê Deus, você pensa em um homem fraco? Não.
A imagem de Deus é de um homem forte. É ou não é? É um homem firme, decidido, sabe o que está falando, o que está fazendo, e todo mundo tem segurança nele. E a Bíblia diz que Deus nos criou para parecer com Ele. É isso que você tem que ser. Nem que, eu volto a dizer, nem que no começo você fala tremendo, deixa comigo. Mas vai, meu filho, vai que Deus vai te honrar. Calma, você está gelado por dentro, você fala, calma, papai está aqui. Quem tem coragem tem medo. Ter medo não é problema. Medo é para quem tem que ter coragem, não é? Então, o que acontece? Eu vou te falar, eu não vou entrar aqui em mais detalhes, depois você vai ler com mais detalhes no livro, mas eu vou encerrar te dando 6 palavras do hebraico que definem a palavra homem. A palavra homem aparece 6 vezes na Bíblia, com 6 significados diferentes, para você ver o quanto é necessário a diversidade para mostrar quem é um homem de verdade. Ouça o que eu vou te falar, ore sobre isso e busque isso, se pareça com o que eu vou te falar, e você vai perceber que à medida que você for crendo, orando, confessando e se posicionando, essa nova identidade masculina vai sendo formada na sua vida. Isso vai fazer diferença na sua profissão, isso vai fazer diferença nos seus relacionamentos, na sua liderança, isso vai fazer bem para você. Você vai começar a perceber que você vai se sentir muito melhor, porque você vai encontrar sentido na sua vida, porque você vai começar a se encaixar naquilo que Deus planejou para você ser. A primeira palavra que leva o nome do livro é Adam. Homem, a primeira palavra é Adam, que da onde vem Adão, e significa eu existo para algo melhor e maior. Diga comigo, eu existo. Só os homens. Eu existo para algo maior, para algo melhor. Sabe o que significa isso? Põe uma coisa na sua cabeça: ser homem é ter projetos grandes, nobres. Você tem que pensar nisso. E não tem maior projeto do que o reino de Deus. Por isso que ser homem de Deus é pensar coisas grandes. Por quê? Porque Deus nos criou para isso. Constituir família é coisa grande, liderar é coisa grande, ser homem de Deus é coisa grande, enfrentar circunstâncias em Deus é coisa grande. Deus te criou para isso. Você é um Adam, você é um Adão. Você foi criado para viver coisas grandes. Acredite nisso, diga amém. Você foi desenhado para isso. Segunda palavra é Zacar. Zacar significa eu fui chamado para gerar. Eu fui chamado para gerar. Deus te chamou para ter outros filhos, seja natural, seja espiritual. Você tem que ter isso na sua cabeça. Homens têm filhos, tem outros que estão seguindo ele, tem outros que estão andando com ele, seja na vida da igreja, e quando ele casa, sejam os seus filhos naturais, porque homens foram feitos para reproduzir, homens foram feitos para gerar. Ele gera filhos, ele gera vida, ele cria, não só filhos, mas ele gera no seio da família, ele gera sonhos no coração da família dele, ele gera sonho, ele gera esperança, para quando a coisa está desgringolada, ele tem uma visão mais alargada, ele gera confiança na família dele. Percebe? O homem é essa pessoa que foi chamada para ser um gerador. É ele que inicia as coisas, é ele que transmite uma visão para a família dele. Quem está me entendendo? Pastor, mas eu não sei se eu dou conta. Dá sim, irmão. Deus te criou para isso. Terceira palavra, Gibor. Gibor significa guerreiro, para guardar e proteger o que gerou. Você
é responsável por guardar e proteger o que Deus te deu. O homem é o primeiro a ficar na frente da guerra. Se vai morrer alguém na sua casa, você é o primeiro, meu filho. Oh, agora ficou difícil de falar amém, hein? Mas é por isso que Deus vai te capacitar também. Você guarda, você protege. Não é só no risco. Você protege posicionando, ensinando, corrigindo, dizendo não. Você tem o papel de contrariar para o bem. Para o bem você tem que contrariar. Muitas vezes a minha família é assim. Eu tenho que contrariar às vezes, porque o meu papel é proteger. Então meus filhos até 15, 16 anos não dormem fora de casa. Isso por muitos anos, enquanto eles eram pequenos, não entendia, ficavam chateados. A minha mãe ficava chateada, os meus irmãos ficavam chateados. Ah, mas nós somos família, os meninos não podem dormir, está desconfiado da gente. Não, é uma regra da minha casa. Meus filhos não dormem fora de casa até ter idade para entender isso. Por quê? Porque eu cansei de ver crianças abusadas por pedofilia na casa dos outros. Mas eles eram pequenos, eles não entendiam isso, ficavam contrariados. Mas esse é o meu preço, eu tenho que proteger. Ah, mas você não confia na casa de quem ele vai dormir? Na casa lá eu até confio, mas eu não sei quem vai lá. Então meus filhos não dormem. Quando depois eles crescem, sabem se defender, entendem isso, eu deixo dormir dependendo da casa. Mas alguém tem que fazer esse papel. Alguém tem que ser maior na casa, tem que proteger. Por que eu disciplinei meus filhos? Por que eu sempre venci meus filhos? Porque eu queria ser o maior? Não, porque eles precisavam saber que na casa deles tinha alguém maior que protegia. Porque quando o perigo viesse, ele podia ter confiança de saber, tem alguém que é maior do que eu. Ele já me venceu muitas vezes, isso produz segurança. Mulher que faz tudo o que ela quer e não tem um homem maior do que ela em casa, quando vier o problema, ela vai se sentir a mulher mais insegura que existe. Mas a mulher que tem um homem de verdade, que se posiciona, que protege, que contraria, mas que faz prevalecer, que vence para o bem, não para oprimir, quando vier a crise, a mulher dele vai ter segurança. Muitas vezes ela ficou chateada, mas ela sabe que ela tem um homem dentro de casa. Isso vai produzir segurança nela. E isso já pode ser visto enquanto você é solteiro. Você não tem coragem de escolher nem o sanduíche que vai comer. Qualquer um serve. Não. Desde já você já tem que exercitar isso, meu irmão. Você é solteiro, mas você foi chamado para proteger. Os homens da igreja é que são a proteção da igreja. Por isso é que nós temos que ser os primeiros a orar. Nas igrejas tudo, só mulher que ora, já viu? Aqui na videira os homens oram. As mulheres oram também, mas os homens oram. Porque nós temos que ser o primeiro a pôr a cara para bater, a enfiar o dedo no olho do chifrudo. Quarta palavra, Enosh. Enosh significa sou fonte de amadurecimento. Eu crio circunstância para que aqueles que estão ao meu lado cresçam. Homem, que é homem, ele é uma fonte de amadurecimento para todo mundo que está perto dele. Ele é, portanto, uma pessoa generosa. Ele é alguém que o tempo todo dá oportunidade, puxa. Ele dá oportunidade para a mulher dele crescer, para os filhos crescerem. Ele abre as portas, ele é essa fonte na onde ele está, seja ele casado ou solteiro. Homens são assim. Quando a mulher percebe que tem uma liderança, que ali tem um rapaz, um jovem, que ele é uma fonte de crescimento, que quem anda perto dele cresce, porque ele ensina, porque ele abre porta, porque ele dá oportunidade, porque ele corrige, e aí aquela pessoa que está perto dele amadurece, porque ele é firme. Menino, meus filhos podem chorar, mas não pode ser manhoso. Eu corrijo, por quê? Porque eu estou fazendo amadurecer. Para de chorar. Vão chorar direito. Se você quer chorar, então vou fazer você chorar.
Não. Então, ou chora ou não chora. Porque eu tenho que... pastor, mas você é duro demais. Não, eu sou fonte de amadurecimento. Porque senão vai viver a vida inteira igual uma criança. Por que tem um monte de homem que não cresce? Porque não teve ninguém, não teve um homem de verdade para fazer ele crescer. Não teve. Ficou o tempo todo passando a mão na cabeça dele, criou ele dentro de uma bolha de proteção. Não, meu irmão, chega um ponto que você tem que deixar o camarada bater asa. Você tem que enfrentar as circunstâncias. Você nunca fez, vai fazer agora. Mas você também é essa pessoa. Você tem que ser essa pessoa que promove o amadurecimento de todos que estão ao seu lado. E você faz isso lidando com a maneira correta. A quinta palavra e penúltima é ishi, que significa mentor. Pessoa que ensina o caminho. Homens precisam saber e conhecer o que estão fazendo, porque você foi chamado para mostrar o caminho. Você foi chamado para dizer: é aqui e não é aqui. Porque eu li, porque eu estudei, porque eu aprendi, porque eu já passei, eu fui, e agora eu estou mostrando o caminho. Veja que é uma posição, é uma atitude que você toma. Vamos ser honestos, as irmãs que estão me ouvindo aí, se você encontrar um homem com essas qualidades, você pode até não achar ele bonitinho no começo, mas observando ele, você vai acabar interessando. Vai, certeza que você vai. A irmã já está assim: amém, 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 eu quero. Nem precisa completar, pastor. Claro, se o nosso país fosse governado por homens assim, seria outra nação, sim ou não? Pois eu te digo, será, porque vocês vão ser os líderes dessa nação. Vocês vão ser esses homens dessa nação. Vocês vão guiar, vão ensinar o caminho. E por fim, a última palavra é Zaquém. Zaquém significa pai de uma linhagem. Ele é alguém que tem sucessão. Ele é alguém que... Eu vou ser honesto com você, eu tenho um desejo no meu coração. Quando eu ficar velho, eu quero ser um patriarca na minha casa. Patriarca é aquele que aglutina, é aquele que tem uma linhagem, ele tem um DNA. Ele reúne a família para dar direções e conselho. Ele é um referencial. Ele é alguém que é um ponto de retorno. Ele é alguém que tem outros como ele, que transferiram uma visão, transferiu um coração, ensinou quem anda perto dele até uma visão alargada da vida, da família, do mundo, das coisas. Ele é esse homem. Ele tem uma linhagem, ele tem ali um pedigree, para falar mais a nossa linguagem aqui de Goiás. O quê? Entende? Você, meu irmão, olha para cá. Talvez você não teve essa oportunidade, mas agora você tem. No dia que você se converteu, você começou a fazer parte de uma linhagem de homens na vida da igreja. Na vida da igreja, você já está numa linhagem, mas Deus também quer que você, a partir de você, essa linhagem continue. E você vai se posicionar, você vai ter discípulos, você vai ter gente que anda com você. Posicione, acredita que Deus pode fazer isso com você. Quando você entender essa identidade masculina, você vai romper. Você vai romper em todas as áreas da sua vida. E casamento não será problema para você. Não se preocupe com muitas técnicas. Apenas seja homem. E você vai descobrir que tudo vai se abrir para você. Esse mundo está carente de homens. As mulheres dessa geração estão carentes de homens. As famílias estão carentes de homens. As nações estão carentes de homens. E esses homens só podem vir da igreja. Porque a igreja sabe quem é o verdadeiro homem, que é Cristo. Essa é a nossa identidade. E é isso que eu quero que você entenda.
Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu vou orar por você. Falei que eu ia falar só até as 11, né? Já é 11h30. Passou 1 hora já quase, né? Mas olha para cá. Seja homem, rapaz. Olha para cá. Eu quero orar. Eu quero que você... Agora nós vamos orar homem com homem. As mulheres podem orar mulher com mulher se quiser, mas agora nós vamos orar homem com homem. Isso não é precioso? Na vida da igreja, homens podem abraçar homens. Homens, nós damos ósculo santo uns dos outros, porque na nossa mente não é pervertida. Nós somos homens, nós não temos problema com a nossa identidade. Nós não temos problema de ninguém pensar nada de nós. Eu não sou gay, você não é gay, você é homem. Deus te fez homem, é isso que você é. Esse assunto tem que estar encerrado para você. E nós como homens vamos orar hoje. E vamos pedir a Deus que nos dê essa identidade com clareza, esse posicionamento. Você vai depois meditar no livro, você vai ler, vai sublinhar, vai pregar para os homens da sua célula. Faça um pequeno seminário com esse livro, com os homens da sua célula. Reúna lá os seus amigos, lê o livro com eles, discute, medita, rumina, deixa isso entrar dentro de você. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que o Senhor nos levante como essa geração de homens verdadeiros. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos nesta hora. Eu oro, ó Deus, para que todo conceito errado de masculinidade caia por terra agora. No nome de Jesus, Senhor, na mente, no coração dos meus irmãos, mas que a revelação da verdadeira masculinidade, do que é ser um homem de verdade, possa se estabelecer nas suas mentes, no seu coração, e que uma geração de homens valentes, uma geração de homens segundo o teu coração, se levante no nosso meio para assumir